faz sentido começar uma comunidade como um canal de geração de demanda para o meu SaaS? Eu acho que é muito difícil, tá? Por quê? Porque para você criar uma comunidade, primeiro, você precisa ter audiência, né? E você criar, se você já tem audiência, você já tem de alguma forma uma comunidade, mas se você não tem audiência, você vai ter que criar essa audiência, capturar essa audiência, depois você vai ter que produzir o conteúdo, você vai ter que estabelecer os rituais e você vai ter que manter isso ao longo do tempo. Quanto maior vai ficando a sua comunidade, mais é o esforço de manter cada um dos membros, as ferramentas e por aí vai, né? Fala, Pagoto, tudo bom? Fala, Matheus. Tudo bem, cara? E aí, como estão as coisas? Tudo certo. Boa, Pagoto. Pô, te agradecer demais aí por topar bater esse papo com a gente. Pra galera que tá entrando aí ou que vai nos assistir, somos a SaaSBR Club aí, já estamos no nosso podcast edição 43. Já passou uma galera super relevante aí do mercado de SaaS, fundadores, C-levels, assim por diante. Hoje a gente tá com um cara aqui que acho que muita gente conhece, cara que se posiciona muito bem aí, referência absoluta em vendas. Muita gente conhece ele pela Pipe Lovers, né? Mas o cara, pô, tem ali uma raiz muito forte com SaaS, já passou pela TOTUS, né? Já passou ali para outras empresas bem relevantes como LinkedIn, Creditas, entre outras. E acaba, mesmo estando nesse cenário de comunidade hoje, respirando muito esse cenário do mercado de SaaS, até por conta, né, das empresas que ele capacita, que ele palestra e assim vai. Mas vou deixar ele se apresentar aí. Pagoto, obrigado. Se apresenta aí para a galera, conta um pouquinho de você, da Pipe Lovers, e tô bem animado aí para esse papo. Muito bom, cara. Pô, feliz, admiro muito também o trabalho aí que você está fazendo nos seus negócios, na GetDemo, na SalesBuddy e também aí com a iniciativa do SaaSBR Club. Para contar rapidamente a minha história, eu tenho quase 20 anos aí de experiência em vendas no mundo de tecnologia, essencialmente no mundo B2B. Eu comecei a minha carreira como trainee de vendas na Câmara Brasil-Alemanha, né, uma câmara de comércio. Como todo bom vendedor, eu fui atrás de um objetivo, atrás de uma recompensa. Na época lá tinha um plano um programa que se você fosse o melhor trainee de vendas, você ganhava um estágio na Alemanha, e foi assim que eu virei vendedor, né? Fiquei pouco tempo lá, um ano e pouquinho, e aí rapidamente entrei no mercado de tecnologia, entrei como estagiário na TOTUS, na época que o SaaS estava surgindo. Então, acho que o que é relevante aqui para o nosso papo de hoje, quando eu entrei na TOTUS em 2009, o mundo era on-premise, né? Todo mundo vendia as caixinhas. Meu pai teve empresa de software, eu ajudei a montar muita caixinha com CD e disquete dentro para vender software. E depois, quando eu entrei na TOTUS, eu vivi a transformação do modelo de negócio. Quando eu estava lá, eu fui o responsável pelo go-to-market, né, pela toda a parte de desenvolvimento de negócios das duas primeiras soluções SaaS que a TOTUS teve, que hoje é bastante conhecido, que é o Fluig, né? Antes de Fluig se chamava Baiu, era uma rede social corporativa. Então, a TOTUS tinha um escritório lá no Vale do Silício, fui muitas vezes para lá. A TOTUS investiu também numa empresa de dados que chama Gudeira. Eu fui responsável por liderar o go-to-market dessa empresa aqui na América Latina. E fatos interessantes dessa época é que eu fui a primeira pessoa da TOTUS que teve contato com a RD, né? Eu vendi essa plataforma que era Gudeira para a RD, e me lembro lá na época de ter voltado para a TOTUS, depois de ter ido visitar a RD lá em Floripa, falei, pô, acho que a TOTUS deveria comprar esses caras, né? Isso foi lá em 2013, 14, né? E depois de muito tempo essa transação acabou acontecendo. Fiquei 7 anos lá, né? Eu brinco que o Apendino, que é o atual vice-presidente de vendas lá da TOTUS, foi contratado para virar meu chefe. Quando ele entrou, essa operação ela estava crescendo. E eu saí de lá quando eu recebi um convite para ir para o LinkedIn. O LinkedIn estava investindo bastante na América Latina para começar o tema de social selling. O LinkedIn Sales Navigator era uma solução nova. E eu fui responsável por expandir o social selling e o Sales Navigator para a América Latina toda. Então, eu rodei toda a América Latina falando de como usar o LinkedIn para vender, isso lá em 2016 a 2019. Foram muitas empresas impactadas, tentando entender como ajudar as empresas nesse sentido. A Microsoft comprou o LinkedIn nesse período, então também tive muita exposição às melhores práticas de gestão e vendas e tecnologia
lá no mundo Microsoft. E em 2019 eu falei, deixa eu voltar para uma empresa brasileira onde eu posso colocar as minhas ideias em prática. E fui para Acreditas, né, que é uma fintech, na época não era um unicórnio. Eu fui lá inicialmente para cuidar de uma área de canais e parcerias, e depois eu assumi a operação do B2B. No começo era uma operação que tinha 11 pessoas, a gente chegou a ter mais de 240 pessoas só na operação de vendas, então foi aí uma operação de crescimento muito grande. Até que em 2022 eu saí, fui convidado pelo G4 Educação para virar mentor de vendas. Eu tinha preconceito com o instrutor de vendas, mas acabei me apaixonando aí pelos novos modelos de educação, e foi disso que surgiu a minha empresa, surgiu a Pipe Lovers. A Pipe Lovers hoje é a maior universidade de vendas B2B aqui no Brasil. A gente tem mais de 5 mil alunos, são mais de 400 empresas que são nossos clientes e treinam os seus vendedores todos os dias com conteúdo novo. São mais de 700 horas de conteúdo que a gente tem aqui dentro da nossa solução, que é uma solução de educação no modelo de assinatura, né, com um ticket super barato, a partir de R$ 599 por mês. Então, estamos vivendo aqui uma maquininha de crescimento em vendas. Não é um SaaS, mas a gente vive como se fosse. A gente fala de métricas aqui de MRR, churn, né, dollar retention, LTV, CAC, enfim, a gente vive uma maquininha muito grande com uma operação que hoje tem um pouquinho mais de 30 pessoas, cara. Então, isso é um pouco do que eu faço aqui no meu dia a dia, e sempre é um prazer poder estar em fóruns como esse aqui. Afinal, depois a gente faz milhões de cortes e posta nas redes sociais para gerar mais demanda e awareness, né? Então, cara, sempre um prazer estar aqui contigo trocando essa ideia, Matheus. Legal demais. Acho que um ponto bem bacana da tua história, né, é que você já era um social seller quando ninguém sabia o que era social selling, né? Você trouxe essa visão de comunidade quando ninguém falava de comunidade. Então, eu acho muito bacana isso, porque hoje em dia está se falando muito nesses temas, e meio que quando nem existia influenciador B2B, era algo que você já se posicionava, né? E aí, aproveitando para conectar a primeira pergunta, né? Falando um pouco de comunidade, a gente vê que esse assunto está muito em alta, né? Então, pô, tá surgindo comunidade pra caramba por aí, sejam comunidades pagas como a sua, sejam comunidades como a minha, que tem muito mais um viés de puta audiência, né? Geração de autoridade, canal e assim por diante. Mas eu tenho visto também que tem surgido algumas empresas que estão se tornando comunidades, entrando também numa linha de educação, e outras comunidades que nasceram mais como uma comunidade ou uma edtech estão virando, não virando necessariamente, mas desenvolvendo em paralelo também SaaS, né, ou outras soluções nessa linha. Você pega, sei lá, o próprio G4 que você deu de exemplo, começou muito num viés de educação, hoje já virou um ecossistema de soluções próprias, parceiros e assim por diante, né? Acho que a comunidade ela tem um poder muito grande de conseguir entrar em várias camadas dentro de um ICP e conseguir gerar um senso de pertencimento, e até mesmo você conseguir, né? E desde a parte de educar até a parte de expandir, né? Então a comunidade ela tem um poder muito grande, muito maior que uma empresa tem hoje sobre um determinado público, né? E aí, acho que a pergunta que eu ia te fazer, você que conhece bastante do mercado de SaaS e conhece muito do mercado de comunidade, né? Ao seu ver, né? Hoje alguém que está querendo de fato, né, criar canal, criar um SaaS, você vê que é uma boa alternativa começar sendo uma comunidade, né, indo no viés educacional, construção de canal e depois vir com soluções, ou você acredita que talvez seja melhor um caminho inverso, né? Na verdade, o que eu quero te provocar é muito onde você conecta essa realidade comunidade com o mercado SaaS, porque eu vejo que esse assunto tem cada vez mais sido discutido por aí, né? Cara, acho que tem um grande desafio, né? Vou contar um pouco quais foram as minhas inspirações quando eu fui construir a Pipe Lovers no começo. Ela começou com uma comunidade para profissionais de vendas, hoje a gente evoluiu para uma plataforma de educação. E a minha tese inicial era, eu estava lá no G4, eu conheci o G4 Scale e o G4 Club, mas principalmente o G4 Scale, que é uma comunidade de empreendedores que aprende de uma forma recorrente, né? Eu falei, pô, muito legal isso aqui, porque na minha carreira, eu tive muito pouca educação formal sobre vendas. Eu aprendi muito trocando com outras pessoas, assim como, principalmente no mundo empreendedor, você aprende muito falando com outros empreendedores. Pô, então, por que eu não consigo fazer isso, que já existe no nível para empreendedores, para um nível de vendedores, profissionais de vendas, né? E aí eu fui buscar referências
de comunidades. E quais são comunidades que existem no mundo? A Igreja Católica é uma comunidade. Um clube de futebol é uma comunidade. Uma escola de samba é uma comunidade. Né? O seu grupo do condomínio é uma comunidade. E o que comunidades mais fortes, mais perenes, o que elas têm em comum? Elas têm um líder, elas têm os seus rituais, ela tem os seus livros, né? Então, pega no caso da Bíblia, tem um livro, tem os seus cânticos, as torcidas organizadas têm os seus cantos lá, né? Seus gritos de guerra, né? Então, isso tudo molda as comunidades. E, em muitos casos, essas comunidades, elas não são monetizadas, né? Ou seja, não existe a grande maioria dessas organizações, elas têm um viés não lucrativo, né? Ou é uma ONG, ou seja, não tem um propósito de gerar lucro, porque tem um propósito principal, né? Então, eu reúno pessoas, eu reúno um propósito e eu reúno uma plataforma onde isso é possível. Muito bem, dado esse contexto, eu falei, legal, eu vou criar aqui uma comunidade para educação. Eu fui procurar o que tinha de comunidades no mundo. Eu fui ver tinha lá nos Estados Unidos que se chama Reforge, né? A Reforge é uma comunidade, plataforma de educação para Product Marketing, e eu falei, pô, legal essa referência aqui. Então, é uma comunidade com profissionais de produto e marketing, com uma visão de educação, e eles cobram para você entrar dentro disso, né? E aí foi a primeira grande discussão, né? É uma comunidade gratuita ou é uma comunidade paga? Qual foi o primeiro ponto que eu descobri aqui dentro dessa história de comunidades? Alguém tem que financiar uma comunidade. Ninguém trabalha de graça, nem partido político, que também é um outro tipo de comunidade, né? O dinheiro tem que vir de algum lugar. Se você secar o dinheiro, as pessoas precisam fazer outras coisas e não conseguem se dedicar à comunidade. Então, no meu caso, falei, cara, legal, minha comunidade tem um propósito de educar as pessoas e o financiamento dela vai vir do próprio pagamento de você fazer parte dessa comunidade, e eu vou me dedicar 100% a isso, eu preciso pagar meus boletos aqui, e eu vou cobrar para existir essa comunidade. Muito bem. Eu comecei a olhar outras comunidades também. Então, tem comunidades que essas comunidades, elas não cobram dos usuários, elas não cobram dos seus participantes. Naturalmente, se você romper a barreira de cobrança, você vai conseguir capturar mais gente, você vai capturar mais audiência, porém, ainda assim, alguém tem que financiar esse crescimento, alguém tem que financiar o espaço físico, o cafezinho, as pessoas que vão participar, a infraestrutura, e aí começa a vir outros meios de financiar, e isso normalmente acaba vindo de patrocínios, de publicidade. A gente também criou esse modelo de negócio dentro da Pipe Lovers. Hoje eu tenho lá 20 e tantos patrocinadores da comunidade que ajudam a gente a manter o negócio que tem um propósito de educar as pessoas. Tudo isso para dar um contexto, para te dizer no final que é o seguinte: faz sentido começar uma comunidade como um canal de geração de demanda para o meu SaaS? Eu acho que é muito difícil, tá? Por quê? Porque para você criar uma comunidade, primeiro, você precisa ter audiência, né? E você se você já tem audiência, você já tem de alguma forma uma comunidade, mas se você não tem audiência, você vai ter que criar essa audiência, capturar essa audiência, depois você vai ter que produzir o conteúdo, você vai ter que estabelecer os rituais, e você vai ter que manter isso ao longo do tempo. Quanto maior vai ficando a sua comunidade, mais é o esforço de manter cada um dos membros, as ferramentas, e por aí vai. E aí, qual que é o grande desafio se você é uma marca, uma empresa que quer criar uma comunidade para que seja o seu canal? Está trazendo novos leads para dentro dessa sua comunidade, né? Porque no final, se você tem uma comunidade com um objetivo de canal de aquisição, qual que é o tamanho disso? Será que ela vai chegar num certo tamanho? E aí você, eu já capturei os leads de todo mundo aqui, eu já vendi para quem dava para vender, tem 70% das pessoas que estão aqui que não vai me agregar valor. E aí, o que vai acontecer um dia? E tem vários exemplos de comunidades criados, principalmente por CRMs, eu posso falar aqui do caso que eu tenho com a Zorro depois. Várias empresas de CRM criaram as suas comunidades, e ao longo do tempo, o time de marketing falou, cara, nós estamos colocando dinheiro aqui nessa iniciativa, não está gerando mais lead, as pessoas gostam, porém, cara, eu preciso pegar essa grana e vou fazer um evento, vou gerar um lead novo. Então, isso é um pouco do que acontece se você usa a comunidade exclusivamente com o objetivo de criação de comunidade. No caso da Zorro, né, o Zorro CRM é patrocinador aqui da Pipe Lovers, e eles entraram bem no comecinho. A gente tinha 1 ano, mais ou menos, de comunidade.
O Everton, que é o gerente lá de marketing, o head de marketing do Zou CRM, hoje ele cuida de outras unidades de negócio também, falou, cara, eu aposto que a Pipe Lovers vai crescer bastante, é uma comunidade nichada em vendas B2B que conversa com a nossa marca, a gente vai estar lá presente, a gente vai estar tendo exposição a esses membros dessa comunidade, vamos levar a nossa autoridade, vamos se conectar à minha imagem e à da Pipe Lovers, porém a gente tem ali a gente não vai operar essa comunidade. Pode ser que um dia a gente pare de patrocinar o negócio. Mas a gente aqui, como operação de marketing, cara, a gente não vai conseguir dar o foco de dar um conteúdo de alta qualidade, de atingir os membros. E é isso muito que acaba acontecendo. Acho que tem um outro exemplo para fechar aqui, falando de comunidades, a própria Salesforce. A Salesforce tem uma comunidade que é o Trailblazers, né? Que inclusive quem lidera na América Latina aqui é o Maurício Schott, que é um grande amigo, inclusive deu aula para a gente na Pipe Lovers. A Trailblazers, ela é uma comunidade de usuários de Salesforce com objetivo e viés técnico. Então, a Salesforce tem interesse em manter o Trailblazers, todas as iniciativas que acontecem ao redor disso, porque tem um viés de capacitação de mão de obra para implementar o CRM. Então, pense, uma comunidade com propósito, né? A comunidade tem que ter propósito, de formar mão de obra para implementar. Porque se eu tenho mão de obra Salesforce no mercado, o que vai acontecer? É mais fácil de eu vender o meu software, eu estar mais presente dentro das empresas. Então, cara, comunidade é um negócio importante, né? Hoje muita gente fala de community-led growth, mas se eu for usar isso como um viés de canal de aquisição, eu tenho que saber que, cara, ao longo do tempo, o meu marketing tem que estar botando um dinheiro lá ou alguém tem que financiar. Uhum. Perfeito, bem legal. Até fazendo uma comparação aqui, né, comigo, o SaaS BR Club, né? Você falou de alguém tem que financiar, é muito real, né? Por quê? Porque senão, cara, vira um hobby, né? Alguém que faz uma comunidade e não tem de onde vir o dinheiro, alguma hora essa pessoa vai ter que parar, a não ser que ela seja sustentada pelos pais, né? Basicamente isso. O seu tempo aqui, né, cara? O seu tempo, o seu time, montar roteiro, me chamar, organizar tudo isso aqui, bancar a licença para fazer a live, é custo, né? Exatamente. E assim, hoje, por exemplo, quem banca o custo da SaaS BR Club? Os patrocinadores. Quem são os patrocinadores? As minhas empresas. Então, na verdade, a gente entendeu em uma linha de orçamento de marketing que provocar essas discussões que a gente faz aqui tinha sentido. Ah, legal, porque vai fortalecer minha imagem, vai, né, conectar mais com o mercado, gerar autoridade. Beleza, né? Mas obviamente tem um custo por trás disso, né? Para promover os vídeos, tem um custo de community manager, tem um custo de uma série de coisas. Aí, falando como empreendedor, eu não abriria de forma alguma comunidade primeiro antes de vir o SaaS, né? Não faz muito sentido, porque como você falou, a comunidade ela demanda trabalho. A minha comunidade demanda muito menos trabalho que a sua, né? A sua tem um conteúdo muito mais denso, aqui a gente tem um formato um pouco mais light, até pelo próprio objetivo que a gente tem aqui, que é um pouco diferente, né? Mas acho que o grande ponto aí, né, do que você comentou é também, né, você entender onde que isso se conecta, porque, pô, eu tenho audiência, construir audiência no LinkedIn foi mais fácil trazer para cá. Agora, imagina um founder que começou do zero, não tem lead para a ferramenta dele, tem que desenvolver um produto, tem que desenvolver audiência, né? Então, acho que talvez o resumo do que a gente conversou aqui para quem está cruzando essa questão comunidade SaaS é olhar todas essas variáveis que a gente colocou aqui, porque talvez o ideal seja fazer isso num segundo, terceiro ou quarto momento, né? Primeiro, talvez criar uma audiência, né? Depois gerar uma comunidade, né? Ou, enfim, ou às vezes a coisa acaba acontecendo de uma maneira um pouco mais diferente, né? Primeiro você cria a comunidade, aí depois você entende que tem a oportunidade de criar o SaaS, né? Mas acho que é legal a gente trazer isso, porque eu já tenho visto no mercado, assim, alguns empreendedores, inclusive aqui da comunidade, que falaram, cara, vi que você criou uma comunidade aí, vi que tem várias no mercado, vou criar minha comunidade também, mas, né, você vê que o timing trazendo em números, assim, ó, pessoal, você não vai botar uma comunidade no ar com pelo menos 20 a 30 mil reais por mês de investimento. Isso sem botar o tempo de quem está produzindo conteúdo aqui. Então, sim, o que você faria com 20, 30 mil reais como canal de aquisição? Será que não é melhor você botar em mídia paga, patrocinar um evento? Acho que tem coisas que podem acontecer antes. Exatamente, e é bem esse o número que você comentou, uma comunidade simples, a nossa, né, não tem, um grande trabalho operacional, você tem 30 pessoas aí só de comunidade, é loucura, né, mas obviamente, né, é mais complexo porque você tem uma estratégia de geração de receita, mas a nossa, que é muito mais enxuta, já custa exatamente isso aí por mês, né, e a gente tem um ROI que a gente atribui a isso, quantas portas isso abriu com executivos, né, quanto que isso gerou de, audiência,
Então, no final do dia, a gente é tudo uma questão de comparação, né? Pô, o que tá valendo mais a pena? Botar dinheiro na comunidade ou botar dinheiro no, sei lá, no LinkedIn Ads, no Google, né? Então, acho que tem esse grande ponto. Pegando aí no gancho de audiência, de canal, né? Você sempre foi um cara que se posicionou muito bem, né, nas redes sociais, sempre foi visto como uma autoridade de vendas, você é uma grande referência no tema. E aí acho que o que eu queria te perguntar, primeiro, né, você construiu isso de maneira intencional, você falou, putz, eu vou virar ali um influenciador da área de vendas, ou foi algo sem querer, né? E acho que a segunda pergunta já para você emendar com isso que dicas que você daria com todo esse aprendizado que você teve para quem realmente quer virar autoridade em algum tema e se posicionar, que acho que é algo que hoje em dia, pelo menos, todo mundo tem que perseguir, né? Cara, é muito interessante essa pergunta, acho que se conecta com a história do social selling, né? E logo que eu entrei no LinkedIn, eu já conheci um pouco o Thiago Reis, de outros carnavais. O Thiago tinha sido meu cliente na época que eu estava na TOTUS, ele tinha uma outra, ele estava numa outra empresa antes. Estava bem no comecinho da Growth Machine, né? E a gente trocava muito sobre, cara, como produzir conteúdo. Foi a época onde ele deu o pico de crescimento no LinkedIn, o algoritmo favorecia bastante naquela época. Eu estava dentro do LinkedIn como um executivo, ele estava lá empreendendo, fazendo um negócio dele, que de uma certa forma está relacionado até com o tipo de conteúdo que eu produzo hoje, né? E qual que é a essência do social selling, né? Você vai comunicar, você vai compartilhar conteúdo em relação à autoridade que você possui, né? Então, na sua pergunta foi interessante, todo mundo quer virar uma autoridade, como que eu faço para ganhar relevância disso digital? Para você ser autoridade em qualquer coisa, o que eu acredito é que você, de fato, tem que ter profundidade naquelas coisas que você está falando. Se você não tem profundidade, se você não é uma autoridade, você está usando de hacks para virar um guru de qualquer coisa nas redes sociais, tá? E aí, assim, você pode ter a sua estratégia, você vai querer virar o guru de qualquer coisa da AI, que hoje é o tema da vez, né? Mas o que vai acontecer? Você vai fazer uns conteúdos legais, você pode até viralizar nesse conteúdo, você pode copiar tipos de conteúdo de fora, de quem está fazendo isso legal. Você vai crescer até a sua audiência, pode comprar audiência, e você vai conseguir vender lá um produto, serviço, etc. Precisa ver se seu produto, seu serviço vai ter profundidade, relevância, e de fato você vai ter autoridade naquilo que você entrega, né? Óbvio, ter haters também te ajuda a crescer. A gente pode até falar disso um pouco mais para frente, né? Mas acho que a questão da construção de autoridade passa por você genuinamente ser especializado em alguma coisa, ter profundidade naquilo que você está falando e naquilo que você está compartilhando. Eu não estou falando aqui que você precisa ter 20 anos, vai pegar do meu exemplo. Eu preciso ter 20 anos de experiência em vendas para falar em vendas. Não, você pode ser o Ultra Motherfucker Specialist no Cloud Cowork e começar a compartilhar sobre isso e ser um mega especialista sobre esse tema. Mas tenha essa autoridade com lastro. Acho que o lastro é a coisa mais importante. E aí você vai construindo. Aí, do meu lado, da minha estratégia, como que eu fiz para ir crescendo? Cara, foi intencional. Eu sabia o lugar que eu queria ocupar. Então, eu fui me posicionando num lugar onde uma referência sobre vendas B2B. Né? Então, você percebe que eu sempre falo vendas B2B em tudo que eu estou falando. Porque, cara, se chegar um cara que, você é uma referência para vendas do mercado imobiliário? Cara, eu não sou. Você pode dar aqui um treinamento para vendedores, agentes autônomos de investimento? Cara, não sou. Né? Você é um cara para vendedor de, de supermercado. Cara, não sou essa pessoa. O meu negócio é vendas B2B. Então, eu escolhi o espaço onde eu gostaria de ser um influenciador dentro desse nicho e eu fui intencionalmente produzindo mais conteúdo dentro disso. Hoje, eu tenho 45 mil seguidores dentro do LinkedIn, quase 30 mil dentro do Instagram, tenho uma newsletter que tem quase 90 mil leitores. É muita gente? Pô, depende. Se você comparar com o Thiago Nigro, que tem muitos milhões, é muito pouco. Mas se você olhar dentro do nicho de vendas B2B, é muito pouco provável que alguém que é um gerente, um diretor de vendas B2B, não seja impactado pelo meu tipo de conteúdo. Né? Da mesma forma que você está produzindo conteúdo aqui para empreendedores de SaaS. É muito pouco provável que o cara que é um empreendedor de SaaS, ele não sabe da GetDemo, não sabe da SalesBuddy, porque você
ganhou essa referência em pouco tempo dentro desse nicho que você se aprofundou e ganhou autoridade. Então, acho que esse é o aspecto, né? Aí tem um detalhezinho final que tem que dar as caras. Tem que ter a coragem de fazer os posts, de ser chamado de blogueiro pelos amigos, pelos familiares, né? Então tem um que ali de você perder a vergonha e saber que isso te serve para um propósito maior que vai te ajudar a ganhar dinheiro. No final das contas, assim, cara, eu não gosto de ficar pondo minha carinha nas redes sociais lá porque eu acho legal, né? E eu boto minha cara lá porque isso vai me dar dinheiro. No final das contas, esse é o objetivo. Exatamente. Não, achei bem legal os pontos que você trouxe aí. E acho que assim, né? Putz, primeiro, o ser autoridade em alguma coisa, como você falou, você não precisa ter 20 anos de vendas, por exemplo. Às vezes você, pô, sei lá, pega algo que tá no hype, um cloud code lá, que você, porra, ficou lá horas perdendo tempo, você quer produzir conteúdo, porque a maioria das pessoas é leiga com isso, pode ser uma boa oportunidade de surfar. Ah, mas eu não sou especialista em nada, eu tô virando especialista agora. Uma linha legal que eu tenho visto a galera trabalhar também nessa linha de produção é aqueles building public, né? Então, pô, sei lá, você é um empreendedor que está construindo um negócio, mas você não é autoridade em nada. Beleza. Então mostra você construindo seu negócio, se deparando com os desafios. Eu tenho visto uma galera que está ganhando uma audiência legal com isso aí, né? Porque está construindo algum produto, aí começa a falar sobre como está construindo aquele produto. A única coisa que essas pessoas passam pelo dilema é que daqui a pouco ela está virando especialista em construir aquele produto, que às vezes é para vender para outro mercado, e aí, porra, não está gerando lead para o produto, e aí virou um negócio meio... Isso acontece. O X aqui, e aqui eu já tive várias vezes essa discussão, eu tenho muito essa discussão com o meu time de conteúdo. Cara, tem que produzir conteúdo para quem? Para o SDR, para o vendedor, para o gerente, para o dono da empresa, para o marketing, né? Então tem um pouco dessa, por exemplo, outro dia eu fiz um post aqui, né? Que eu recebi uma abordagem de um SDR, né? Cara, assim, era uma... Cara, assim, foi uma abordagem muito ruim, assim, cara. Sei lá, a pessoa me mandou um monte de PDF, etc. Cara, não me lembro exatamente qual que é o negócio do post. Mas, assim, o post era tipo assim, cara, por isso que depois o cara ser mandado embora e fica reclamando, né? Mas, assim, era um post que a pessoa ficou fazendo um monte de cadência em mim, não estudou, né? Sei lá, o cara tava me vendendo... Ah, lembrei. O cara tava me vendendo escritório... reforma de escritório corporativo, né? Arquitetura corporativa. Cara, a Pipe Lovers remoto, tipo, é 100% na nuvem, eu tô aqui dentro da minha casa, esse é meu escritório. Cara, a pessoa me ligou, me mandou WhatsApp, me mandou todo um documento, cara, assim, a minha empresa é na nuvem, né? Beleza, ela podia me perguntar se eu tinha um plano de abrir um escritório. Aí eu postei isso, o que aconteceu? Cara, veio uma enxurrada de SDR falando, nossa, mas você como uma autoridade em vendas deveria ter dado uma mentoria para essa empresa. Cara, se eu parar para dar mentoria para todo mundo que faz uma prospecção cagada para mim, ferrou, né? E aí a gente teve essa grande discussão dentro com o meu time aqui. Pô, eu fiz um post que foi polêmico, algumas pessoas se sentiram impactadas, talvez o SDR que não está tão bem orientado, talvez até seja parte dos nossos alunos, essa foi um pouco da nossa discussão aqui. Mas, do outro lado, a lição que tinha dentro daquele post, seja, o aprendizado, seja, estou entregando um conteúdo de valor, para alguém que é um gestor ou um SDR um pouco mais esclarecido, que olha aquilo ali sem muito viés, pô, caramba, tem um aprendizado que é legal acompanhar o conteúdo desse cara. Então, você entra nessa, cara. Eu estou publicando conteúdo, eu falo com quem? O Alfredo Soares, lá do G4 Educação, na aula que ele fez aqui com a gente aqui na Pipe Lovers, ele fez um negócio muito legal, né? Começou a aula, ele falou, não sei o que, a gente vende para todo tipo de empresário, a gente vende para todo mundo, menos para petista. Eu falei, caramba, Alfredo, meio agressivo, né, cara? Ele, não, você é petista, você não precisa gostar de mim mesmo, porque eu não vou vender para você, eu vendo só para empresário, e é isso aí. Cara, o que o cara fez naquele momento? Cara, ele selecionou a audiência dele. Então, assim, cara, ao momento que ele fala isso, ele toma um hate de uma parte, ou uma exclusão de uma parte, e ele foca totalmente na outra. Óbvio que aqui é um ponto um pouco mais extremo, que você vai levar pedrada, você tem que estar preparado para isso, mas do outro lado ele segmenta muito bem. E segmentar a audiência também é um negócio que é muito interessante, né? Tem muita gente falando de como que você pode fazer para viralizar o seu conteúdo dentro de um nicho. Às vezes você não precisa de um post de 100 mil visualizações para virar uma viralização. Mas se você tiver um post de 5 mil visualizações
focado dentro da sua persona, cara, 5 mil pessoas, pô, é 5 mil membros que você tem aqui dentro do SaaS BR Club. Então, pô, se eu pegar 5 mil founders de SaaS, pô, maravilhoso. Eu não preciso de um post de 1 milhão de visualizações. 5 mil, às vezes, já é suficiente. Legal. Esse ponto que você falou de você, né? O exemplo do Alfredo é muito bom, porque, cara, no final do dia, né? Ninguém gosta de acompanhar alguém que está em cima do muro. As pessoas têm opiniões e sempre vão ser diversas. Eu acho que no final do dia você não vai agradar todo mundo. Você tem que agradar o teu ICP, né? Então, cara, óbvio, uma coisa é você usar política, temas mais sensíveis, né? Mas outra coisa é você fazer uma diversificação ali de público. Não é diversificação a palavra, mas você conseguir, né, separar ali a tua audiência usando até outros temas, né? Eu já fiz muito isso lá atrás no LinkedIn, quando o LinkedIn realmente entregava, né? Pô, eu nunca toquei nesses temas mais sensíveis, mas eu já causei bastante polêmica simplesmente por dar algumas opiniões em relação a processos de venda, assim, puta, já tomei hate porque eu achava que o SDR inbound ia acabar por conta da AI, tipo, coisas nessa linha, assim, né? Que foram discussões que não só eu, mas outras pessoas também já tomaram umas pedradas ali, mas no final do dia eu acho que assim, né? Quando você dá sua opinião em público, como foi o caso que o Alfredo fez ali, ele não está só direcionando para a audiência certa, ele está ganhando mais autoridade com a audiência que ele quer atingir, porque provavelmente o cara que é o empresário ali tá louco para falar isso em público, né? Ele fala, porra, o Alfredo, ele pensa como eu, e o ser humano, ele tem uma tendência muito de querer estar em bando, né? Então, cara, ele sempre quer estar de um lado. E pensa como isso é da rede social, né? Pô, todo mundo, vamos lá, né? Imagina que você vai estar hoje num jantar, ou no final de semana, aí você vai começar aquela coisa assim, pô, você viu aquele post do Alfredo? Começa assim, o que é isso? Isso é para medir a temperatura das pessoas que estão com você na mesa. Aí você ouve assim, pô, aí uma primeira pessoa responde, pô, achei animal. Aí você, opa, estamos aqui no mesmo lado. Ou não, pô, acha esse cara um idiota. Ah, já senti a audiência. Então, você percebe que as pessoas elas vão tentando encontrar suas similaridades. E isso tem muito a ver com você ir ganhando a relevância digital, a sua autoridade. Acho que uma coisa que é importante nisso, para você ter paz de espírito, né? Cara, você tem que estar fiel ao que você realmente é. Se você for um personagem, e cada hora o seu personagem se veste de alguma coisa, cara, você não tem uma identidade própria, né? E isso, a autenticidade é um fator importante. Acho que esse fator da autenticidade é um negócio que muita gente me traz feedbacks das pessoas que eu conto. Pô, eu gosto muito da forma como você fala, você não tem tantos extremos, né? Você fala pô, as coisas que você pensa. Então, acho que isso é um componente interessante também. Quando é muito marcadinho, lendo muito prompt, copiando muitos outros, você tem que criar sua identidade própria. É isso aí. E até pegando um pouco desse gancho, Pagoto, que a gente falou agora de polêmica, né? De separar os públicos, filtrar a audiência. Há um tempo atrás, deve fazer alguns meses aí, isso já, talvez até um ano, não sei exatamente quando que foi, mas eu lembro que eu estava abrindo o meu Instagram, acho, e aí eu vejo lá a tua cara, assim, retratação, sei lá, aí você lá, eu não sei o quê. Uma cara de bosta, assim, né? Tipo, fiz merda. Cara de merda, é o caralho, né? O que o Pagoto aprontou? Aí eu fui entender, você estava sendo cancelado, né? Aí eu, pô, o Pagoto foi cancelado. Qual que foi a merda que ele falou, né? Aí quando eu fui ver lá, acho que era alguma coisa de você falando tua opinião sobre representantes comerciais, mas assim, opinião, assim, né? Que às vezes a gente dá nossas opiniões sobre coisas, né? Que, cara, você tá ofendendo a pessoa, você tá falando de um modelo mais tradicional, né? E aí, enfim, o que eu ia te perguntar, né? Cara, acho que muita gente tenta cavar polêmicas até. Eu via que isso acontecia mais ali, final de 24, começo de 25. Agora tenho sentido a galera mais de boa no LinkedIn. Não sei se o algoritmo parou de favorecer, então o pessoal tá mais tranquilo. Mas queria entender, assim, né? Pegando esse teu gancho da tua polêmica ali, que você sofreu um cancelamento que, pelo menos a bolha aqui, acho que todo mundo viu. Para você, né, no final do dia, foi bom, foi ruim, ganhou audiência, não ganhou audiência, né? Como é que você viu a repercussão disso aí? Eu acho que é bem legal perguntar isso, porque muitas vezes as pessoas pensam, puta, eu tenho medo de ser cancelado, às vezes o cancelamento é bom, né? Então, queria entender um pouco sobre isso. Cara, foi assim, primeiro de tudo foi uma experiência
psicológica, assim, que acho que muitas pessoas vão acabar passando disso ao longo da vida com tanta disposição que a gente tem hoje, né? E acho que já deve ter muita gente estudando a ciência do cancelamento e ele tem um comportamento assim, né, cara? Para você, pô, seu mundo tá acabando, mas só para dar um contexto para todo mundo. Foi interessante que aconteceu, foi um episódio que aconteceu dentro de uma aula que eu estava dando dentro do G4 Educação, né? E aí tinha um dono de uma indústria, né? E o cara me fez uma pergunta, o cara falou, cara, eu trabalho exclusivamente com modelo de representante comercial e o representante comercial está ganhando uma baita grana lá, porque ele tem uma comissão tirando o pedido, não está abrindo mais mercado para mim, né? Esse cara lá atrás conquistou esse cliente, mas ele está há 20 anos com os clientes na carteira. O cara está tirando pedido pelo WhatsApp, ganhando 3, 4% de comissão. E eu aqui, como indústria, estou quase quebrando, não estou crescendo. E aí? O que eu faço? Né? E aí a minha resposta é como cara, um dos grandes desafios que as indústrias estão tendo, era um pouco mais ácido do que isso, que obviamente eu não vou repetir, senão sou cancelado de novo, né? Mas um pouco do que eu explicava, eu falei, cara, o modelo de representação comercial, que foi fundamental para a indústria expandir ao longo de 2000 do século passado, né, quando não tinha internet, quando não tinha outros canais de aquisição, esse modelo hoje, ele precisa ser revisto. E as empresas que não estão revendo esse modelo e pensando em novos canais, como a venda direta, o inside sales, o e-commerce B2B, e potencializando o que são os representantes comerciais, cara, essas empresas vão quebrar, né? Era essencialmente isso, com um tom um pouquinho mais polêmico, obviamente, para gerar engajamento nas redes sociais. Tá? O que aconteceu nesse caso? E aí acho que foi um bom caso de erro de tentativa de viralização. Eu apertava o calo de uma classe, que era o representante comercial, que, obviamente, não quer ser apresentado como uma solução ultrapassada que não vai agregar mais valor para a indústria, afinal, qual é o ganha-pão do cara? E aí, o que aconteceu, cara? Uma enxurrada. O que aconteceu, na verdade, foi um concorrente do G4, pegou aquele vídeo, editou e soltou em um monte de grupo de WhatsApp de representantes comerciais, e aí esses caras vinham no meu perfil de Instagram me bombardear, né? Puta, recebi xingo, cara, recebi mais de 300 mensagens de xingamento, cara, negócio meio tenso psicologicamente. Mas qual que era o ponto? Esses caras, eles estavam se defendendo, né? Eles estavam dizendo, pô, eu tô defendendo meu status quo, eu sou um representante, eu construí toda a minha família, a minha vida em cima disso. Falei, cara, parabéns, que bom, para você foi ótimo. Mas a indústria brasileira tá bem ou tá mal? A indústria brasileira tá mal. E aí a minha mensagem, quando eu fiz esse conteúdo, quem eu estava tentando alcançar? O dono de uma indústria, que é o meu potencial cliente, né? Só o que aconteceu? Pensa o comportamento humano. Você é o dono de uma indústria. Você vê um cara falando um negócio sobre como o seu negócio está apanhando. Só que o seu maior canal de vendas, que é o representante, está sendo atacado. Você vai lá xingar seu representante de vendas ali? Claro que não, né? Então, o que aconteceu nesse movimento? Cara, foi só o lado que se sentiu ofendido que estava lá se comunicando. O lado que me interessava não estava lá me defendendo. Cara, aí foi o pior dos mundos para mim. Aí tira todo o conteúdo do ar, bota a nota de retratação, beleza? Cara, passa uma semana, esse negócio meio que desaparece. E ninguém lembra mais. Mas no final da história, acho que esse episódio, para mim, ele não foi positivo, né? Porque eu me queimei com uma classe ali momentaneamente, a galera já praticamente não lembra mais disso, né? E eu não ganhei nada do outro lado. Acho que esse é o ponto negativo. Se esse post tivesse viralizado para um monte de dono de indústria, tivesse vendido um monte de palestra, aula, cliente, etc., pô, talvez eu até faria mais vezes. Depois que passou, eu entendi essa dinâmica do comportamento, falei, pô, agora até entendo quem vai para estratégias arriscadas de cancelamento, mas se você for, cara, sabendo o que você vai falar, sabendo quem que você vai atacar, né? No caso, eu peguei uma classe que era de alguma forma estruturada, então, pô, chegou até a Federação Nacional do Arrepimboca da Parafuseta lá me mandando notificar. Cara, recebi notificação de advogado, né? Mas se você pega um grupo desestruturado como o atacado e o seu cliente está do lado, você vai falar uma coisa que é pró o seu cliente, cara, eu acho que aqui você consegue fazer esse movimento que vai te gerar mais audiência, que vai te gerar mais empatia do seu público. Mas acho que, na verdade, a melhor forma de fazer isso é você fazer esse comportamento sem atacar ninguém, né? É que as pessoas gostam de uma polarização, né? Aí fica um pouco mais difícil. Mas se você entender essa dinâmica de que, cara, sempre tem o bem contra o mal, um lado contra o outro, e o seu cliente está de um lado ou de outro,
você pode usar essa produção de conteúdo. Mas, cara, não recomendo, cancelamento te causa um certo impacto emocional, mas está superado, cara. Vamos ver quando você está postando muito conteúdo, invariavelmente você vai falar uma besteira e vai vir alguém e vai te xingar. Faz parte do jogo de se expor, né? Mas é bem o que você falou. Eu acho que, cara, as pessoas falam isso no dia seguinte, já ninguém mais lembra, aí é o próximo cancelamento, próximo, e assim por diante, né? E assim, sinceramente, eu acho que você deve ter falado de um tom ali, mas, cara, o que você falou não é incorreto. Você estava olhando só sobre a perspectiva da indústria, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que, cara, eles devem ter lá as rixas ali. Você se meteu num vespeiro que você acabou Cara, é isso. sendo a. Quanto mais quente o vespeiro, mais vai sair coisa, entendeu? Se você for, cara, onde tem muito atrito, vai sair faísca, né? Então, é isso. Você está falando de um tema quente, vai te gerar. É isso. Você tem que ser inteligente, no final das contas, e saber arcar com os impactos de volta. Mas emocionalmente não é uma coisa fácil, cara. Você tem um psicológico blindado ali, você já deveria fazer uma nota, ao invés de nota de retratação, você virar e falar assim, nota de confirmação. Aí você mete mais o Exatamente. pau. Se você tiver correto e você confiar no que você está falando, cara, aí você consegue pedalar em cima do tema. Mas tem múltiplos riscos, né? Às vezes você nem consegue enxergar onde vai. Então, toda vez que eu tenho um post que é um pouco mais polêmico, exemplo esse do SDR, que eu falei um pouco mais cedo, a hora que uma coisa começa a engajar muito rápido, tem muito comentário, muito compartilhamento, você tem que falar, opa, peraí. Será que tem alguém olhando numa outra ótica do que eu não estou olhando? Será que eu ofendi alguém? Será que eu estou prejudicando alguém? Que, cara, isso também não é legal. Acho que eu como indivíduo, acho que eu sou uma pessoa do bem, né? Eu não quero mal para ninguém. Então, eu não faria isso na internet. Então, acho que é olhar dentro desse contexto tudo que você estiver produzindo de conteúdo. Agora, tem uma galera que dá uma apelada, né? E aí, cara, se você for apelar, tem o ônus e o bônus de apelar. É isso aí. Mas boa, mudando radicalmente de assunto agora, né? Eu acho que, pô, você é um cara que hoje está mentorando, está palestrando, está em contato com muita empresa de software hoje, em vários estágios, né? Desde startup até empresas grandes. Mas acho que o que eu queria te provocar aqui é, cara, quais são os principais erros que você tem visto essa galera cometer quando o assunto é venda, né? Acho que vamos focar aqui principalmente no cenário de startups aí, que estão mais em um estágio inicial barra médio, né? Que você vê que a galera tá errando feio aí, e que você acaba percebendo no comportamento, nas conversas que vocês têm aí com os alunos e tudo mais. Legal. Cara, vou até aproveitar aqui para dar um exemplo de uma startup SaaS que eu sou investidor e advisor, né? É uma startup que chama OnBeef. A OnBeef é um software de delivery para açougues, né? Então imagina, se hoje a gente está acostumado a pedir delivery no iFood, enfim, outras plataformas, só que pedir delivery de açougue é uma coisa um pouco mais complexa, né? Pô, eu quero a carne moída, é moída 2 vezes, 3 vezes, é o corte do churrasco, é mais fino, é mais grosso, e é uma startup lá de Goiânia, e o Gabriel lá, que é o fundador, ele teve aula comigo no G4 e falou, pô, Pablo, você tem uma baita experiência com SaaS e, queria te trazer aqui como advisor, né? A gente fez um modelo de equity. E ele falou, cara, me ajuda aqui, velho. Como é que eu faço para escalar minha operação? Cara, startup tá no começo, tá com menos de 200k de MRR ainda, tem um produtinho rodando, cara, os clientes estão felizes e contentes, a máquina girando, tá com umas 10, 15 pessoas ali na operação. Falou, cara, não, agora eu estou pensando em fazer outros produtos e outras não sei o quê, e outros go-to-markets, e eu estou indo para São Paulo, eu estou indo para Curitiba, e ele está lá em Goiânia, né? O próximo, cara, vamos lá. Vamos fazer o básico, muito bem feito e simples, porque você não tem escala ainda para ficar pensando em tanta coisa. Ele falou, não, eu vou construir o canal do YouTube do açougue. Cara, menos, vamos lá. Quantos clientes está fechando por mês aqui? Pô, estamos fechando aqui 40 novos açougues por mês. Falei, muito bem, vamos fazer uma pesquisa básica, né? Pô, você foi Nelway aí, você entende desse mercado. Vamos olhar quais são as cidades do Brasil que mais tem açougue. Aí a gente abriu lá uma plataforma, né? Porque a gente abriu o Econodata. Cara, vamos abrir aqui o Econodata. Cara, vamos lá, pegar os quinais de... Cara, do nada lá a gente achou, sei lá, cara, coisa de tipo assim,
15 mil açougues. Beleza, cara, vamos lá. Vamos criar um processinho aqui de qualificação do que é um açougue seu. E assim, aquela coisa simples, pega o açougue, obviamente todos estão no Google, muitos deles têm um Instagram. Cara, em 3 minutos você qualifica um açougue. Cara, você consegue falar com o açougue, certo? Porque o açougue ele recebe ligação, ele recebe pedido. Você já consegue mapear isso. Cara, vamos marcar esse processinho. Quantos açougues a gente qualifica por dia? Quantos que a gente liga? Quantos que a gente coloca numa regra de nutrição? Quantos agendamentos de reunião a gente precisa fazer por dia? Qual que é a nossa taxa de conversão? Quanto que a gente vende? Cara, no final do dia, em, sei lá, 2 horas de conversa lá com o Gabriel. Gabriel, é o seguinte, cara, a gente precisa agendar aqui, cara, são 8 reuniões agendadas por dia, a taxa de conversão dele é alta pra caramba, lá mais de 50%. Cara, assim, ó, vai fechar 3, 4 clientes novos por dia, no mês nós vamos fechar 60 clientes, fazendo o básico bem feito, sem ter uma Ultra Blaster Master campanha de mídia paga, sem ter um super branding, sem ter que estar num baita evento, sem ter... Com 3, 4 pessoas na operação comercial. Então, o que as pessoas que têm um SaaS, né, que já está operacional, que já tem cliente, o cara começa a olhar os negócios ultra mega blaster futurísticos e deixa de fazer a coisa muito mais básica, bem feita. Que ele, cara, da onde vieram? Olha o seu mês passado, né? Pega todos os clientes do mês passado. De onde eles vieram? Qual foi o canal de aquisição? Qual foi o funil? Como que eu estruturo esse processinho, esse playbook e repito com mais intensidade? Pô, você fez isso muito bem na GetDemo. Você tinha um playbook lá de publicação de conteúdo, você já sabia quanto cada conteúdo impactava, gerava de visualização, dessas visualizações gerava visita no seu perfil, que gerava... Cara, você montou uma maquininha. E aí, beleza. A hora que você vai ganhando mais volume, aí você vai ter que descobrir outros canais de aquisição. Mas no early stage, é isso muito básico. E aí, o que normalmente o founder, né, ou um líder de vendas, ele para de olhar? Ele para de olhar para coisa mais ridícula. E aí, agendou quantas reuniões por dia? Todo dia, esse cara lá, se ele gerar 8 reuniões com açougues por dia e essas reuniões acontecerem, ele vai bater a meta dele. Então, eu vejo que muito founder ele fica olhando para o futuro, para trends de AI, como que eu vou automatizar o meu processo de conversar com o açougueiro via cloud code, sendo que, cara, é muito mais fácil esse processo do que parece. Então, para mim, cara, é até meio básico isso que eu estou falando, mas é o grande erro das grandes empresas que estão no seu momento early stage. E aí, acho que para complementar essa resposta, o ponto 2, que aí é para você dar a alavancagem, acho que aqui na Pipeline a gente fez isso bastante rápido, rapidamente você precisa ter um líder de vendas. Bom, se você é o founder e está olhando para vendas também, cara, eu sou o founder da Pipeline, mas eu nunca fui founder, né? Agora eu sou um founder e eu tenho que liderar uma empresa e eu preciso de alguém que lidere vendas. Quando eu tinha um vendedor, a minha segunda contratação foi o meu gerente de vendas, que hoje é o meu diretor de receita. Por quê? Você precisa de alguém focado, dedicado ali todos os dias para ficar ali quebrando pedra e garantindo que você está cumprindo com os processos. Obviamente, às vezes você não tem capital para fazer isso, mas quanto antes você puder colocar uma pessoa dedicada com experiência para fazer isso, mais rápido vai ser o seu crescimento. Se não tiver dedicado, porque é alguém que vai estar respirando o crescimento de venda todo dia, né? Se você está fazendo 1 milhão de outras coisas, produto, marketing, financeiro, recrutamento, e também faz vendas, você deixa de fazer a coisa que é mais importante para escalar o negócio nesses primeiros meses ou anos. Aí depois você vai contratando mais gente, aí é outro tipo de problemas. Legal. Ótimos exemplos aí que você deu de erros. Eu também vejo que a galera comete bastante esses erros aí, né? Primeiro ponto ali em relação a muito foco, canal no YouTube, canal não sei o quê. Cara, vejo muito isso também. Então, mal tem um produto, já querem estar no Google, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Cara, pô, pelo amor de Deus, entende onde o seu cliente está e foca em um canal e faça muito bem esse canal. O exemplo que você falou da gente foi, cara, focamos só no LinkedIn, continuamos focando anos no LinkedIn, né? Então, pô, a gente se consolidou naquele canal para depois vir para o YouTube. Instagram a gente nunca apostou. Pode ser que a gente aposte um dia? Pode, mas a gente entende que você tem que conseguir sugar muito aquele canal que o seu cliente de fato tá, né? Então, pô, acho que bem legal esse ponto que você falou. E achei legal também que você falou em relação à segmentação, né? Então, pô, segmenta uma região, prioriza usando algum critério, qualifica, arroz com feijão, porra, né? Um processinho ali estruturado.
E a questão de ter um vendedor, alguém olhando só para vendas, eu acho que é bem interessante, porque ao mesmo tempo que o founder ele é o melhor vendedor, ele é o pior vendedor. Porque ele é muito bom de pitch, mas ele é muito ruim de processo, né? Então, eu já percebi isso, né? A gente passou por isso nas duas empresas aqui que eu tenho. Eu fui o primeiro vendedor, né? Então, cara, no final do dia, assim, pitch excelente, só que você tem outras 1000 buchas. Então você não vai fazer o follow-up bonitinho, você não vai fazer o forecast bonitinho. E, cara, a gente já sabe que venda, beleza, o pitch é legal, mas no final do dia ela acontece no acompanhamento, né? Senão cara, você deixa uma pilha de dinheiro na mesa. Então, pô, faz muito sentido isso que você falou, né? Pô, faz as primeiras vendas, o founder ele tem que fazer as primeiras vendas para conversar com o cliente, para pegar feedback do produto, para adaptar o discurso, mas assim que você valida, já vendeu ali para 10, 15 clientes, porra, traz, né, alguém que vai tocar essa venda, que depois pode virar teu head de vendas, mas que vai ter essa capacidade de olhar para o processo, né? O processo em vendas, ele é muito importante. Eu já vi muito founder que trava o crescimento porque ainda é ele que está tocando venda, a empresa está crescendo, mas, cara, não passa de um certo nível, porque quando você vai ver, ele está tocando lead, operação e produto e tech, pronto, esquece, né? Então, tem uma frase, cara, que eu até usei ontem, eu estava dando uma palestra para empreendedores, assim, cara, quando você está trabalhando demais, você não está com tempo para ganhar dinheiro. Eu achava que era zoeira essa frase. Mas, cara, isso é a maior verdade que tem. Se você está trabalhando demais, cara, tá errado, porque é alguém que tem que estar executando isso dentro da sua companhia. Se você está fazendo uma parte do processo, esse processo não está estruturado como. Ou seja, talvez se você esteja no momento de organizar isso, tá tudo bem. E aí, de fato, você não está com tempo para ganhar dinheiro. Mas o negócio, cara, por que esse negócio está comigo? Pô, será que eu não preciso estruturar isso e conseguir passar isso adiante para outra pessoa executar? Não é possível que eu sou o alecrim dourado aqui, a única pessoa no mundo capaz de fazer esse negócio. Certamente tem pessoas muito melhores do que eu. Inclusive, eu acho que aqui dentro da Pipe Lovers, todo mundo nas suas funções é muito melhor do que eu para fazer o que eles estão fazendo, porque cada um tem a sua especialização. Então, acho que passa muito por isso, cara. Inclusive, quando você foi falando, até anotei aqui, cara, teve um cliente que eu fui, gravei podcast com os caras lá, tá pendente comigo aqui o próximo passo da venda. Eu lembrei, cara, preciso passar a bola para alguém aqui dentro de casa, senão não vamos fechar a venda. Pois é. E é engraçado, né? Porque querendo ou não, a gente acaba alguma venda mais estratégica, um almoço, você acaba pegando uma oportunidade ali, porra, você tem que colar alguém rápido, porque senão você se perde, né? Então, é muito real isso. Hoje, toda vez que eu vou entrar em alguma reunião, que eu sei que eu vou acabar meio que vendendo, eu falo, cara, já põe alguém junto ali, porque essa pessoa que vai mandar o e-mail, vai fazer o follow-up, vai estar contando o nomezinho do CRM, vou pagar mais comissão, mas vou com prazer, porque, cara, garantir que o negócio seja feito corretamente, né? Exatamente, cara. Você já tem que passar logo a bola para alguém, senão a gente vira gargalo. É isso aí. Boa. Ô, Pagotto, para finalizar, acho que tenho mais uma perguntinha para você, aí focado mais em especialidade de vendedor mesmo. Hoje, ao teu ver, né? Na verdade, vou fazer a pergunta de maneira um pouco diferente. A gente tem visto que as empresas de SaaS, né, de 10, 20 anos atrás, elas nasceram com uma perspectiva muito genérica. Então, vendiam para todos os mercados. Por quê? Porque não tinha solução, todo mundo estava naquele mato alto. Agora a gente vê que as soluções que estão saindo agora e se destacando são soluções mais nichadas, especializadas no mercado. Sei lá, o CRM da farmácia, o CRM da barbearia, por exemplo, né? Porque atende às peculiaridades desse tipo de mercado. Aí agora eu vou conectar isso com a visão do vendedor, né? Hoje se acredita mais que o melhor vendedor é aquele que é genérico e que domina mais habilidades de vendas como um todo, ou aquele cara que. E o produto e tudo mais, ou aquele cara que domina o nicho de mercado, aquele cara que vai sentar com um diretor, sei lá, mercado segurador, vai sentar com um diretor do mercado segurador e vai conseguir falar de igual para igual, entendendo todas as peculiaridades do nicho e vai saber conectar isso com a solução, né? Ou aquele cara que é hiper focado ali na solução. Então, por exemplo, o cara vai saber, se ele é vendedor de CRM, ele vai saber tudo sobre CRM, mas ele não vai saber nada sobre o mercado segurador, né? Eu sei que falar, não, o ideal é que tem os dois, mas os dois é muito difícil de acontecer. Onde você acredita mais que as pessoas, né, os vendedores precisam se desenvolver mais, na especialidade ou no nicho? Cara, vamos lá. Acho que a premissa de tudo aqui é o ser humano, né? O ser humano é um ser simples. Cara, você não vai num jantar, numa conversa, numa reunião. Você pode estar na reunião com o cara mais. Pode estar na reunião com o Elon Musk, cara. Você não vai estar falando do tipo de
física quântica com o cara, certo? Você vai estar falando de uma conversa normal, esse cara vai contar piada, esse cara vai tomar uma cerveja, esse cara vai ter problema com a família, o voo dele atrasou, tudo bem que ele faz o voo na hora que ele quiser, mas enfim, né? Cara, as pessoas são simples. Então, pensa que a maior capacidade de um vendedor, isso a gente fez um estudo aqui na Pipe Lover sobre quais são as 4 dimensões que são fundamentais para que um vendedor consiga ter alta performance. E a mais importante de todas elas é a primeira, que é visão de negócio. Eu preciso entender o negócio do meu cliente. Então, pô, eu estava hoje mais cedo, nessa semana eu estive lá num evento em Ribeirão Preto, que era a AgriShow, falando do mercado de agro. Cara, se você está ali e você não entende a cadeia do agro, cara, de quais são as... Pô, você vai, enfim, toda a cadeia possível que existe dentro do agro. Eu não sou um especialista no mercado de agronegócio. Para mim foi até difícil estar ali falando com profundidade sobre vendas. Por quê? Porque você tem que dominar o negócio do seu cliente. Então, só que isso leva muitos anos, né? Cara, o que eu entendo de tecnologia e SaaS e go-to-market que eu faço há 20 anos, pô, leva muito tempo você conseguir isso. Então, esse é a ponto mais... Por quê? Porque dentro de um negócio, dentro de um segmento, as soluções vão mudar. Mas o problema, as cadeias de negócio, como que as empresas ganham dinheiro, como que elas perdem dinheiro, isso vai... É um conhecimento acumulado. Então, o conhecimento de negócio é o mais importante. O conhecimento técnico em vendas e no seu produto, ele vai te ajudar a aumentar a produtividade do seu conhecimento de negócio. Então, se eu tenho habilidades de vendas em prospecção, qualificação, pitch, demonstração, gestão de carteira e etc., isso vai fazer com que eu venda mais. Visão de negócios faz eu vender. Conhecimento técnico faz eu vender mais rápido, com, enfim, maiores valores. Aí entra um terceiro elemento, que é capacidade de relacionamento. Então, não adianta eu entender tudo, ser um economista do segmento XPTO, saber tecnicamente sobre tudo, mas eu não consigo me conectar com pessoas dentro da minha organização, dentro de outra organização. E, por fim, o último pilar é autodesenvolvimento. É a capacidade de todos os dias estar lidando com mais dados, com mais informação, com novos contextos, né? É uma evolução constante, porque o mundo está evoluindo cada vez mais rápido. Então, em termos do que eu vejo de valor, assim, quais são os vendedores que vão sobreviver, né? A gente começou falando aqui do SDR inbound que ia morrer, né? Qual é o tipo de vendedor que vai continuar sendo muito necessário e muito útil? É aquele vendedor que vai fazer vendas complexas, grandes negócios, vai falar de negócio com os clientes. Para fazer venda transacional, pequena, cara, um e-commerce vai resolver, um e-commerce B2B, um agente de AI, um bot vai tratar essa venda, um humanoide lá vai tratar com o seu cliente, né? Vai precisar desse vendedor que tem uma capacidade de criar uma conexão humana, de ajudar a mapear um comitê de compras, entender os meandros que estão por trás das realidades dos negócios. Agora, cara, se você vende areia, cara, você não precisa conhecer muito de negócio do cliente para falar de areia, a não ser que você tenha trocentos tipos de areia, mas se você vende... Outro dia eu estava dando consultoria para uma empresa que vende brita, sabe? Pedra. O cara quebra pedra e vende pedra. Ele só tem um tipo de pedra. Cara, ele não precisa de um vendedor. É um e-commerce, velho. Vende a pedra mais barata possível, com a logística mais otimizada, porque o cara que precisa da pedra, ele já sabe o que ele vai fazer com a pedra. Não adianta você ficar, não, mas se você comprar a pedra assim, talvez você pode ajudar ele ainda consultivamente em relação à logística. Como você transporta a pedra, como você armazena a pedra, como você limpa a pedra. Mas, cara, não tem muita discussão. Então, o vendedor ele precisa falar do negócio do cliente. Até para vender pedra, o negócio pode influenciar. Legal, boa. Acho que, concordo demais. E 2 pontos que eu sempre falo para os meus vendedores aqui é, cara, primeiro ponto, confiança, né? Às vezes eu vejo que o vendedor destrói uma venda porque ele treme um pouco na base com alguma coisa. É melhor você falar que você, não sei, vou verificar e volto com você em meia hora, do que você ficar... né? Acho que esse é um ponto muito chave. Ponto que você falou de, cara, natural. Outro ponto que eu acho que é importante, cara, igual para igual. Então eu vejo que às vezes o vendedor vai falar com o CEO, o senhor, tipo, sabe, um negócio muito formal. Cara, igual para igual. São duas pessoas, né? Se você sentar na frente do Elon Musk, é uma pessoa, né? Pessoas não gostam de bajulação, formalidade exagerada.
E eu acho que o terceiro ponto, que eu sempre falo também, cara, é ser meio contra-intuitivo. Então, hoje todo mundo já sabe que o vendedor quer causar senso de urgência. O último dia do mês, qual que é a primeira coisa que o vendedor vai fazer? Eu só consigo hoje garantir o desconto. Como é que você pode ser contra-intuitivo e relacional ao mesmo tempo? Fala, pessoal, sei que é papinho de vendedor esse negócio de último dia do mês, o desconto, mas realmente não consigo segurar esse mês porque estão mudando a tabela, então realmente é esse preço, não estou vindo com papinho, por mais que seja papinho, sabe? Então, seja meio que quebra a objeção antes da objeção. Então, eu acho que são coisas que fazem diferença e o vendedor sênior ele vai evoluindo, né? Mas, porra, legal demais. O Pagotto, estamos dando nosso tempo aqui, mas queria te agradecer demais aí pelo bate-papo. Não sei se você tem alguma consideração final aí também, mas tô bem feliz aí com o que a gente conversou. Acho que a galera que viu e que vai ver também vai ver um super valor aí, tipo, por vários temas bem frequentes aí da atualidade, né? Cara, muito bom. Fico muito feliz com o conteúdo que a gente fez aqui. Acho que fica o pedido aí para quem ainda não me conhece ou não me segue nas redes sociais. Me segue lá no LinkedIn, Gustavo Pagotto, no Instagram, @gupagotto. Vou deixar um presente aqui para quem quiser ganhar alguma coisa de graça. A galera adora, né? Quem vê conteúdo de graça na internet, vai lá no meu perfil do Instagram e comenta SASBR, tudo junto, igual tá aqui na nossa live, que eu vou disponibilizar um conteúdo sobre gestão de vendas B2B para vocês. Então fica aí uma contribuição também para toda a comunidade do SASBR. Cara, parabéns, cara. Sou teu fã, Matheus. Acho demais aí, cara, o go-to-market das empresas que você tem feito. Cara, super fã. Parabéns pela iniciativa. Contem comigo aí pelo que vocês precisarem, cara. Admiração recíproca. Tamo junto, Pagotto. Vamos nessa. Obrigado ao pessoal que assistiu aí. Até o próximo. Valeu. Tchau.